Boa noite, sejam bem-vindos. Nossa aula está começando, turminha. Quintou, né? Olha aí, pós-feriadão do 7 de setembro, né? Tá todo mundo aí revigorado. É um domingo no meio da semana, mas rapaz, que coisa boa. Então tá todo mundo aí cheio de energia, todo mundo pronto para recomeçar, né? E a gente vai continuar hoje dançando. Que conversa é essa, professora? É dançando. A gente vai falar sobre a origem das danças, tá bom, turma? Vamos continuar nosso material que iniciamos na semana passada e vocês vão poder interagir, participar, perguntar, mandar aqui no nosso chat aquela dúvida que ficou na aula passada ou que você não está entendendo, tá bom, turminha? Então, vocês são muito bem-vindos e nós estamos aqui prontos para movimentar, né, Júnior? Com certeza. Partiu? Então é isso, turma. Hoje a gente vai compreender, né, a origem das danças, formalizar aí um pouco mais, passear. Hoje é o dia de dar o giro no mundo, né? Um giro no planeta, falando sobre as danças mundo afora. Vocês vão gostar de interagir, conhecer um pouquinho das danças, né? E também observar, né, essa representação da dança, da expressão da dança, em diversos aspectos na vida do homem, tá certo? Então, vocês vão vir comigo, vão movimentar legal essa aula, tenho certeza. Turma, olha aí. Inicialmente, galera, passamos por toda aquela história, né, do homem primitivo, do homem precisando se expressar, do homem conversando, do homem precisando se aquecer, do homem se expressando, né, através da linguagem da arte, né, dos desenhos que ele fazia nas pinturas rupestres. E até então os homens ainda não conversavam, não tinham uma linguagem oral, tá bom? E aí, turma, o movimento do corpo ocupava o papel principal na comunicação. E aí, turma, ainda hoje, nós ainda temos a arte de conseguir se comunicar através de expressões. Só que hoje, nós temos essas expressões universalizadas, nós temos essa linguagem não verbal através de movimentos, a nossa famosa comunicação, por libras, né? Nós temos as libras. Beleza, turma? Então, é a comunicação através, né, de gestos e movimentos. Mas até hoje, né? Quando eu tô aqui, ó, no sufoco, pode abrir, Júnior. Abre aí rapidinho. Eu prometo que eu não vou fazer nenhuma arte. Até aqui, turma, quando a gente está bem aqui no sufoco, né? Aí eu olho para o meu diretor técnico olha para mim e eu falo, quero beber. E ele já sabe, né? Ou eu preciso de tempo ou eu preciso fechar a câmera, né? Para não ficar estranho. Mas a verdade é que eu ando aqui, né? Com a minha garrafinha, que eu não sou cacto. Então a gente tem que andar preparado, né? Preparadíssimos. Mas é isso, né, Júnior? Já sabia que eu ia fazer alguma coisa. Alguma arte, né? Então, vocês estão vendo? É uma comunicação através de movimento. O meu corpo se expressando. Júnior, pelo amor de Deus, eu fiz algo de errado, né? Eu boto a mão na cabeça, meu Deus. Aí, calma, professora. Tá tranquilo. Vai dar tudo certo. Continua. A linguagem aqui sendo expressada através de um rapaz sentado na cadeira. Mas, turma, sempre foi assim. As tribos também, elas poderiam assim se reconhecer e se relacionar por meio dessa linguagem corporal, tá certo? E aí, até os dias atuais, nós ainda temos os indígenas, né? E em muitos lugares, muitas regiões, o movimento acontecendo e as pessoas conseguindo se comunicar através disso. Mas nós temos uma dança extremamente expressiva, né, e conhecida lá no Egito. Será que vocês são capazes de identificar que dança é essa? Que estilo de dança tão maravilhoso, né, tão expressivo, tão conhecido que é?
Não abre, só pode ser teimosia. Só pode, só pode. E aí, gente, que dança é essa? Vocês conhecem? É uma dança famosa lá do Egito. Viu que eu tentei? Pois é. Que maldade. E aí, gente? Eu sei que vocês estão sabendo aí, né? Já estão sussurrando, já estão discutindo em sala de aula. Tia, essa dança aí é a famosa dança do ventre, é? E vocês pensam, vocês acham que a dança do ventre, ela ficou só nisso? Ela ficou só com o movimento do corpo, que é muito difícil? Quem aí já teve a curiosidade de dançar a dança do ventre? Já viu que não é muito fácil não, né? Ter esse molejo bem todinho. Essas meninas, elas parecem que são feitas de mola. Que isso, gente? Olha só que molejo. E não é fácil não. Depois de dançar tão bem assim, elas atribuem aparelhos, né? Equipamentos, elas usam lustres na cabeça, elas usam espadas, elas usam animais silvestres, né? E o que a criatividade puder alcançar. Inicialmente, as danças do ventre, né, elas tinham um caráter sagrado e eram executadas em homenagem aos deuses. Os mais homenageados eram a deusa Hathor, da dança, da música, e ao deus Bes, que é considerado o inventor da dança. Também, turma, a dança do ventre teve um poder maior, juntando deusa Hathor e o deus Bes, que a ambos era atribuído um poder sobre a fertilidade. Por isso são chamadas de danças divinas ou sagradas. As danças apresentadas por ocasião das festas religiosas e dos funerais também eram considerados sagrados. Acreditavam que as movimentações desses dançarinos asseguravam ao morto a ascensão a uma nova vida. Imagine vocês que enquanto dançassem, né, elas estariam ali chegando aos divinos, aos sagrados, para que aquela alma fosse encaminhada de bem, né, tranquilamente para a nova vida, para a morada eterna. Existiam também as danças profanas, que aconteciam por ocasião dos banquetes em honra aos vivos e aos mortos, né? E naquela época as dançarinas, elas tinham que agradar, né? E que elas precisavam passar o dia naquela beleza, né? Se preparando para mostrar toda essa formosura e encantar durante a dança. Por isso que a dança do ventre, ela entra aí nesse quesito de dança profana, de dança com um teor mais pejorativo, né? Mais forte. E no Egito, o povo dançava em homenagem aos seus deuses e aos faraós. E o faraó tinha que ser agradado, né? Através daquela dança, que para eles também eram deuses, né? E vocês sabem, onde nós tivermos a oportunidade de ver uma dançarina com seus lenços, né, e com seu brilho, com sua roupa, né, ali em cima ela usa tipo um sutiã, né, um top bem curto, né, cobrindo apenas os seios, enfim, ela é considerada realmente uma dança bem sensual, né, bem profana. Aí, turma, a gente vem para essa dança, né? Essa dança aqui, galera, que conquistou, né, o Brasil através de uma novela. Até então ninguém nem conhecia. Não, nunca nem ouvi falar. Que dança é essa? Da Índia. As indianas capricham na dança. Vocês estão brincando o quê? Olha aí, as indianas, turma, elas têm a facilidade de movimentarem o corpo todo através da dança, fazendo o seu corpo todo, né, se locomover, conseguem mexer pernas, braços, tronco, cabeça, os olhos,
Então, o corpo todo se movimenta na dança indiana. Sem falar, turma, da beleza, né, da roupa, da forma como elas se apresentam, bem caracterizadas e usando, né, seus acessórios, muito ouro, muitos brincos, muita cor, né, uma roupa bastante colorida e que nada profana, né, nada sensual, nada chamativa, mas também com a ideia, né, voltada aos deuses. Ela tem origem na invocação a Shiva, que é deus da dança, e procuravam uma união com a natureza. Os vários estilos de dança, sempre relacionados a deuses, tinham o mesmo princípio, o de que o corpo inteiro deve dançar, né? E aí, como eu disse para vocês, as indianas, elas têm esse conceito, né? Que todo o corpo vai dançar. Até a pontinha dos dedos elas movimentam, né? Até a pontinha dos dedos, tudo é voltado para a dança. Por isso, as danças indianas apresentam movimentos muito elaborados de pescoço, olhos, boca, mãos, ombros e pés. A dança indiana não vê fronteira entre a vida material e a vida espiritual, pois para os hindus o corpo e a alma não estão separados. Suas danças são passadas de geração a geração. E na Índia, a dança ainda hoje é ligada ao misticismo e à religião. E aí, turma, as escolas de dança funcionam junto aos santuários. As crianças vão para a escola aprender português, matemática, artes, assim como dançar faz parte do dia a dia, do cotidiano, da cultura, e elas estão sempre juntas, né? Não tem separação. Esse é o momento de estudar, esse é o momento de lazer, né? Tá tudo ali junto e envolvido. E a gente teve a oportunidade, turma, de ver em uma novela. Quem é que lembra aí? Ih, acho que todo mundo assistiu, né? Nem é tão velho assim. Só tem 10 anos? Conversa, dia desse. Vamos deixar aí um minutinho, Júnior, para ver se essa galera vai lembrar. Qual foi, turma? Que, na verdade, muito da cultura, né, de fora do Brasil, a gente aprende, a gente pode ver através das novelas, né? A Glória Pérez arrasava. E aí, vou deixar aí um minutinho e vocês vão me dizer. Muito bem, turma. Então, é isso mesmo, né? Vocês estavam ligadinho. O que é que vocês faziam em 2019? Opa, em 2009. Olha, Júnior, até eu
Tá vendo? A culpa foi tua. Não, vou ajeitar. E o que vocês estavam fazendo em 2009, minha gente? Em 2009, eu ainda estava na faculdade de Educação Física. Mas eu me lembro como se fosse hoje eu assistindo Caminho das Índias. Caminho das Índias, né? E lá, essa novela, ela mostra muito da cultura, né? Indiana, lembro demais. Talvez vocês... Índias, tá certo. Talvez vocês vão lembrar também, né? Muito bom, galera. Bora avançar, né? Agora a gente vai dar um rolê pela Grécia. A Grécia tem seus pontos e contrapontos, né? A história da dança na Grécia é muito interessante, gente. A cultura das atividades olímpicas que surgiram, que iniciaram, que tem como berço a Grécia, ela também surgiu por gratidão, né, em homenagem a deuses. Então, toda vez que ia iniciar uma Olimpíada, eles faziam esse movimento, essa dança, em prol de homenagear aos deuses que estariam abençoando aquele momento de união, né, entre os países, entre as cidades, de esporte, né, para que fosse tudo tranquilo, em paz, que desse tudo certo. E também faz parte da cultura da Grécia outros tipos de dança, vocês vão ver aqui. E principalmente, turma, uma cultura bem interessante que nós chamamos de quebra-pratos. Vocês já ouviram falar dessa história? Quebra-pratos, que conversa é essa? Quando quebra um prato lá em casa, fica zangada. E lá na Grécia, né, eles têm um momento festivo de alegria e de dança, onde eles quebram os pratos. Rapaz, eu não ia dar certo nesse negócio, não. Na Grécia Antiga, as danças começaram em homenagem a Dionísio. O Dionísio, turma, era um deus que gostava das festas. Então, o deus Dionísio foi o primeiro homenageado com relação à apresentação, né, a participação das festas, né, das danças. Era o deus das festas e do teatro. A dança na Grécia, também como no Egito e na Índia, ela sempre integrou rituais religiosos, mesmo antes de fazer parte das manifestações teatrais. Então, turma, nessas três regiões, ainda a dança era manifestada com intenção religiosa. Acredita-se que o início da orquestra grega nasceu com os agricultores. Olha só, turma, eles traziam a uva para uma praça. Eles faziam a colheita, colocavam essas uvas no centro de Atenas e as maceravam com os pés. Tia, é isso mesmo? É isso mesmo. Eles pisavam nas uvas no meio da praça em movimento coordenado. Vocês estão pensando o quê? Artistas. Claro, os pisadores deslocavam-se em forma de roda e cantavam para dar ritmo, enquanto pisavam a uva para fazer o vinho. Essa cerimônia durava dias. Acredita-se que essa disposição deu origem ao famoso teatro grego, no século V a.C., né? Aí, quando eu escuto essa história do vinho, né, pisoteado por pés, né, dançantes, eu me lembro de dizer que vinho parece presente de grego. Já pensou se todo vinho fosse presente de grego? Sei não, essas coisas aqui só pode ser o Lucas me ensinando. Acredita-se, turma, que foi daí que iniciou-se o teatro grego, né? Para eles, o ideal de perfeição estava na harmonia entre corpo e espírito, e que deveria aparecer em um corpo bem moldado, adquirido graças ao esporte e à dança. As crianças eram educadas para a guerra e acreditavam que a dança contribuía para o equilíbrio da mente e aprimoramento do espírito. Então, a dança era tão importante
quanto aprender as lutas. Por quê? Trabalhava equilíbrio, trabalhava a mente, espírito, como também daria a agilidade necessária para a vida militar. Exatamente. Quando a gente dança, a gente consegue equilíbrio, resistência, agilidade, melhora a nossa lateralidade, nossa coordenação. Trabalha, turma, a nossa mente, nosso espírito, né? E aí, segundo o filósofo Sócrates, a dança forma um cidadão completo. Platão e Aristóteles consideravam a dança e a ginástica como uma iniciação para a luta e para a educação dos cidadãos. Suas características sensual foi levada para o Ocidente. E na Idade Média foi proibida pelos cristãos que pretendiam a purificação dos costumes. Como eu já tinha iniciado a história aqui para vocês, a dança nem sempre foi aceita de boa, tranquilos, né? Vocês viram aí que teve uma fase da dança que ela é tida como profana, que ela é tida como algo impuro, de pecado. E é claro que a igreja, né, não ia deixar tão simples assim, né, acontecendo. Até porque a dança era um atrativo para pessoas irem beber, irem fumar, né, irem praticar vícios e pecados. Então, por muito tempo, a dança ela foi barrada, né? Ela foi tida como algo de preconceito e que a igreja conseguiu barrar, né, a participação da dança para as pessoas. A dança é, acima de tudo, coletiva. Homens e mulheres se seguram pelos punhos enquanto dançam em círculos, né? E a dança mais popular na época da Grécia era a dionísica. O povo grego dançava durante rituais religiosos em homenagem ao deus Dionísio, embora a dança também estivesse presente em outros rituais. E vocês lembram? Dançar em círculo, segurar em punho, a gente lembra do quê? Da dança de roda, né? Nesse período, lá no início da dança, eles já manifestavam a dança, eles já buscavam participar desse momento coletivo, juntando todos para que todos pudessem participar e celebrar esse momento, unindo suas energias através de um grande círculo, tá bom? Em Roma, turma, esse mesmo deus se intitulava Baco. Baco, turma, era o rei do vinho, né? As danças eram feitas periodicamente em homenagem aos deuses no período antigo. Então, eles iam somando essas homenagens e os seus deuses para fazer seus rituais festivos, né? E a dança nessa época, ela também era atrativo para a bebida. Nesse caso, né, o deus Dionísio e o deus Baco frequentemente eram temas para serem levados aí em conta uma participação de uma festa, né? E aqui, turma, a gente chega na Idade Média, por volta de 476 anos a 1453. Foi nessa fase, turma, que já temos aqui a Idade das Trevas, né? Chamada pelos humanistas do Renascimento. A Idade Média foi para a dança um período contraditório, onde se tinha muita alegria, muita farra, né? A felicidade extravasada nessa fase, tá? No período da Idade Média, tivemos aqui a Idade das Trevas. Nessa época, turma, a igreja tornou-se a autoridade constituída. Manifestações corporais, galerinha, foi proibida. Uma vez que a dança foi vinculada ao pecado, os teatros foram fechados
e eram usados apenas para manifestações e festas religiosas. A igreja, porém, não conseguiu interferir nas danças populares dos camponeses, que continuaram a fazer suas festas nas épocas de semeadura e colheita e também no início da primavera. Então, turma, teve uma barreira, né? Teve um impedimento, digamos assim, para que a dança não fosse praticada e a igreja, né, ela conseguiu fechar. Só, turma, que a igreja ela conseguiu fechar os teatros, que eram locais onde se podia praticar a dança, mas eles continuavam sendo usados para manifestações e festas religiosas. Lembrem-se que a dança ela era tida como vinculada ao pecado, certo? A igreja não conseguiu chegar até os populares, até os camponeses, né? Ficou ali entre a camada mais elitizada. Os populares, os camponeses, eles continuaram fazendo suas festas. Para não afrontar a igreja, essas danças eram camufladas com a introdução de personagens como anjos e santos. Daí, turma, começam a ser criadas, a serem concebidas na história da dança, os rituais aos santos. E nós, piauienses, temos inúmeras danças religiosas, né? Festas religiosas, danças religiosas que trazem a manifestação da religião através desses movimentos, na verdade. A roda de São Gonçalo, né? Quantos mais, né? A roda de São Gonçalo, mas tem vários. E aí, turma, até na nossa festa junina, vocês estão pensando o quê? Foram os populares. E aí depois, né, a elite descobriu, olha que dança legal que eles estão dançando, bora dançar também, né? E aí os populares, eles festejavam colocando, viva Santo Antônio, viva São Pedro, viva São João, né? Quem é que não gosta? E aí foi se desenrolando, foi se desenvolvendo a nova dança. Posteriormente, essas manifestações foram incorporadas às festas cristãs, com a introdução da dança dentro das igrejas. E aí, turma, inclusive as festas carnavalescas, que depois de muito tempo vieram à tona, elas começaram a seguir como as procissões que aconteciam em manifestação religiosa. Agora mesmo, né, lá em Esperantina, minha terra natal, está tendo festejo de Nossa Senhora da Boa Esperança, né? E aí, todo final de festejo tem a procissão. E a Nossa Senhora da Boa Esperança, ela sai na frente com o padre e os diáconos, né, e todo mundo lá da igreja. E a população sai em procissão, acompanhando, né? E aí, turma, lembre-se que as festas carnavalescas, elas também têm essa procissão, né? O pessoal vai atrás do caminhão fazendo carnaval, né? Que nem a música aí do Chiclete com Banana. Não sei porque eu lembrei disso, né? Posteriormente, essas manifestações aí foram encontradas dentro da igreja. Beleza, turma? Deu para entender? Por que tu sorriu, Júnior? Toda hora eu tô escutando na televisão. Como é mesmo? Micarina de Teresina. Toda hora eu, Lucas, mamãe, que é isso? Meu filho, melhor você não saber por enquanto. Fique aí, fique quieto. Gente, lá no século 11 e 12, foi um período muito impactante, né? Foi um período muito severo, muito triste. Foi um período marcado pela peste negra.
e outras doenças epidêmicas que assolaram a Europa, causando muitas mortes. Esse período, turma, parecia que a morte rondava as pessoas, né? Por conta da quantidade de mortes que invadiu as famílias naquele período, né? O mal do século. As pessoas desesperadas dançavam freneticamente para espantar a morte. Essa dança ela ficou conhecida como dança macabra ou dança da morte. Mas vocês sabem o que eles estavam fazendo aqui? Né? Eles enquanto dançavam, eles enquanto praticavam atividade física, enquanto eles se movimentavam, eles aumentavam a imunidade. Não foi isso que a gente fez também, tentando promover qualidade de vida no período da pandemia? Né? Olha, quem praticar atividade física, quem tiver a oportunidade de se exercitar, de manter a sua imunidade alta, de se alimentar bem, vai ter mais resistência. Então, quanto mais vocês se exercitarem, mais vocês vão estar longe da morte, mais vocês vão se afastar da morte. Era essa a ideia que eles tinham. Então, eles fizeram aí, né, tinham essa ideia de dança macabra, que enquanto eles dançassem, eles estariam livres, afastados da morte, longe. O teatro religioso medieval abordava temas baseados no Antigo e no Novo Testamento, como a vida dos santos, aparições, milagres, e essas peças tinham um objetivo moralista, né? Beleza, turma? Até aqui tranquilo? Chegamos no século 13 e 14, gente. Aqui, nessa fase, a dança começou a ficar mais chique, né? Mais fina, mais requintada, né? Entre os nobres, entre os ilustres, entre as maiores personalidades, né? A realeza. A arte dessa pintura, a arte na pintura e tapeçarias, a arquitetura gótica e a literatura como Divina Comédia, também de Dante Alighieri, né, apresentam uma forte inspiração religiosa. Entre as danças executadas pela corte na Idade Média está a polonese, originada das danças de camponeses poloneses, que aconteciam na frente das igrejas, que vai ser mais tarde no século XIX inserido em alguns balés, né? Daqui, turma, você já consegue perceber a diferença, né, do glamour, né, do poder em que a dança começou a aparecer. Porque até então, turma, a dança divertia os camponeses, os populares, que toda vez que iam colher ou que iam plantar, se reuniam e faziam aquele movimento, né, em agradecimento, tentando demonstrar gratidão, alegria, né, aumentar a energia para dar tudo certo. E aqui, já no século XIV, 13, 14, né, a dança ela começou a entrar nos salões nobres. Os reis, né, os príncipes, princesas, seus convidados, eles começaram a dançar pelo salão nobre, com muita beleza, desenvoltura, capricho, né? Percebam aí as vestimentas, né? O preparo, capricho, né? Com a roupa, com a forma que elas iam se apresentar. Sempre acompanhadas, né, o casal. No Renascimento, por volta do século XV e XVI, a partir do século XV, com o intenso movimento de renovação em muitos âmbitos da vida social e cultural, chamado de Renascimento, as cortes reais também se transformaram. Pela necessidade de ostentar suas riquezas, passaram a comemorar com grandes festas, datas como nascimento, casamento, aniversário. E o quê? Se o rei tinha tudo aquilo, né?
tinha seu castelo, tinha sua riqueza para mostrar e não tinha ninguém para ver. Que tristeza! E agora, o que aconteceu? O rei começou a ter seus convidados para participar daquela festa requintada, chiquérrima, com milhões, né? De fato, uma festa de milhões. E aí, eles começaram a ser cortejados em festas para poder atrair a população, atrair aqueles que vinham de longe, de outros reinos, né? Para participar dessas grandes festas, como em casamentos, em aniversários, em nascimentos, né? A dança, ela se desenvolve particularmente em Florença, na Itália, no palácio da família Médici, onde nas festas eram apresentados espetáculos chamados triunfes ou triunfos, que simbolizavam riqueza e poder. Vários artistas eram convidados a colaborar na preparação desses espetáculos, entre eles Leonardo da Vinci. E talvez vocês até já tenham visto, assistido, acompanhado, em algum momento percebido que o rei era um homem solitário. O rei era um homem que muitas vezes não tinha o que fazer. E ele se sentia... O pessoal até brinca, né? Comenta que o rei, ele se enfadava de não fazer nada. E ele precisava do bobo da corte. O bobo da corte era aquela pessoa que animava o rei, né? Que fazia ele se entreter. Inicialmente, existia esse entretenimento, né? Era através das graças de um bobo da corte que as outras pessoas também se entretinham. Mas aqui, turma, começou a serem apresentados os triunfos, né? E lá por volta de 1459, em uma festa de casamento, foi apresentado o primeiro triunfo considerado de balé. Já já vocês vão ver o nascimento do balé. O primeiro balé da corte, intitulado como Le Ballet Comique de la Reine, o balé cômico da rainha. Da rainha. Nesse caso, o termo cômico deve ser entendido no sentido de dramaturgia de uma comédia, apresentar algo engraçado, né? Contar algo engraçado da vida de uma rainha. Foi um grande espetáculo, gente. Durou cerca de 6 horas, com a participação de carros alegóricos e efeitos cênicos. O que? Vocês acham que bailarinos, que artistas, eles ensaiam para fazer uma apresentação de 1 hora? No máximo 1h20, 1h30, que já é muita coisa. Nesse dia, foi apresentado um grande espetáculo de 6 horas, né? 6 horas. E foi sucesso, né, turma? A dança nessa época era exclusivamente masculina. Quem aí imaginou que balé era coisa de menina? Tá errado. Foram os homens que iniciaram a prática da dança, né, do balé nessa época. E só depois de um tempo começou a existir a participação de algumas damas, né, formando o que se pode chamar o primeiro corpo de baile, grupo de bailarinos que realizavam movimentos iguais, né? Movimentos iguais que hoje nós chamamos de coreografias da história da dança. E aí iniciou-se a formação de muitos desenhos geométricos e direções no espaço da movimentação da dança, lançando-se os fundamentos em uma nova forma de arte. Beleza, turma? Tem muita história para contar, né, nessa dança, e aqui só foi o resumo. Mas eu vou parando aqui, turma. Eu sei que vocês gostaram, eu também me animei com o assunto, né? Mas na próxima semana, eu tô de volta, movimentando e dançando aqui com vocês. Tá bom? Então,
Fiquem aí com a próxima aula. Na próxima, eu volto. Ela tá.